Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos. Sei que estou ficando velho, mas eu lhe digo que se você é um homem que não sonha com uma mulher leal e feminina, um revólver carregado, um carro antigo original e um fazendão livre do projeto comunista, é porque você já desistiu da vida há muito tempo. Hoje, 9 de fevereiro de 2026, é o dia da pizza, o dia do surf, o dia da epilepsia, o dia do cirurgião dentista e o dia do frevo pernambucano. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro recuando, bolsa de valores e Bitcoin avançando, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. A falta de vergonha, a ausência de ética e a inexistência de pudor se revelam na notícia do Estadão e da CNN, entre outros, que informa que Dona Vivi Barsi, que dorme na mesma cama do satânico psicopata golpista que bate ponto lá no Sindicato do Crime Organizado, assumiu um novo caso no sindicato em defesa do empresário do setor de mineração Lucas Callas, sócio de Daniel Vorcaro. Dona Vivi tem exclusividade para recebimento de publicações e intimações. Procurado pelo Estadão, o empresário afirma que foi indevidamente citado em uma investigação, enquanto o escritório não se manifestou. O caso foi protocolado nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Podres Poderes, na última segunda-feira, dia 2, depois que o TRF6 e o colegiado da Terceira Vara Federal de Belo Horizonte identificaram possíveis participações de pessoas com um foro privilegiado nos eventos investigados. O inquérito foi instaurado pela Polícia Federal em Minas Gerais e envolve Lucas Callas e as empresas LPK Participações e Consultoria Limitada, Extrativa Mineral SA e Cedro Participações SA. Por meio da Cedro, Callas é sócio da farmacêutica Biom, com 8% de participação. O maior investidor dessa empresa, porém, é Daniel Vorcaro, dono do Bando Master, que detém 25,86% das ações. Além de Dona Vivi, também assinam uma petição do caso Alexandre Barsi de Moraes e Juliana Barsi de Moraes, filhos do satânico psicopata golpista. Desta forma, Dona Vivi aparece como a única advogada de uma causa que o marido dela, junto com os outros 10 meliantes togados, deverá julgar. Nas peças juntadas no processo, consta que Lucas Callas deu plenos poderes ao escritório da família Moraes, o Barsi de Moraes Advogados, para que atuem na defesa dele. Este é um completo descalabro, um despautério, que precisa ter um paradeiro imediato. Pega fogo, cabaré. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, depõe na CPI do crime organizado na quarta-feira, dia 11 de fevereiro. Ele vai falar sobre o enfrentamento a facções criminosas. A semana também marca a análise de requerimentos envolvendo o Bando Master e os parentes de meliantes togados. A Gazeta Brasil informa que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS cancelou a sessão prevista para a tarde de hoje, depois que um dos depoentes apresentou um atestado médico poucas horas antes do início da reunião. A oitiva de Paulo Camisotti estava marcada para as 4 da tarde. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, afirmou que o colegiado não aceitará tentativas de atraso nos trabalhos e criticou o uso de atestados médicos como forma de esvaziar investigações em andamento. Segundo ele, o comparecimento havia sido regularmente convocado.
Paulo Camisotti é filho do empresário Maurício Camisotti, que permanece preso sob suspeita de envolvimento no esquema de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas, que está sendo investigado pela comissão. Na semana passada, eu noticiei aqui que a plataforma Rumble estava operando novamente no Fazendão. A informação de diversas plataformas de notícias era de que o Rumble estava de volta, mas com uma operação ainda instável, dependendo muito do navegador utilizado pelo internauta. Agora, o Space Liberdade informa que os sabujos da Anatel estão trabalhando para restabelecer o bloqueio do Rumble no Fazendão, uma vez que a plataforma está proibida de operar no território brasileiro por determinação do Sindicato do Crime Organizado, na pessoa do satânico psicopata golpista. De qualquer forma, vale lembrar que se você utilizar VPN, você consegue acessar a plataforma Rumble e o CL News sem problemas de onde você estiver. O Judiciário e os Ministérios Públicos acumulam 60 tipos diferentes de penduricalhos, segundo a ONG Transparência Brasil. A informação foi inicialmente divulgada pelo Diário Oficial da Criminalidade Petralha, o carioca O Globo, e confirmada pela Gazeta do Povo por meio do sistema Dados Jus BR, mantido pela organização. A falta de padronização fez com que se chegasse a cerca de 3.000 nomes diferentes de auxílios. Nomes genéricos como licença compensatória ou conversão de licença em pecúnia dificultam a diferenciação da natureza dos pagamentos e fica impossível determinar se eles são remuneratórios ou indenizatórios. O jornalista Joaquim Ribeiro lembra que o covil dos 513 picaretas e dos 81 inúteis e covardes aprovaram a dosimetria, mas o cara que está ocupando o Planalto vetou. Os congressistas disseram que derrubariam o veto assim que acabasse o recesso parlamentar, que já acabou faz uma semana. Nem o Joaquim, nem eu, nem você e nem ninguém mais ouve falar sobre essa derrubada do veto. E o Space Liberdade traz a notícia de que esse padreco Petralha, uma evidente contradição em termos, Padre Flávio Ferreira Alves, foi repreendido pela Igreja Católica depois de pedir que os fiéis que apoiam o deputado Nicolas Ferreira deixassem a igreja. No comunicado, a Diocese de Caratinga reafirmou, abre aspas, seu compromisso inabalável com o livre exercício da democracia e com o respeito à pluralidade de opiniões. O ambiente litúrgico deve ser primordialmente um espaço de acolhida, paz e oração, onde todos os fiéis se sintam integrados à comunhão de Cristo, independentemente de suas convicções políticas individuais. Fecha aspas. A Justiça de Minas Gerais determinou a paralisação imediata das atividades da Vale no complexo Fábrica, em Ouro Preto, depois dos vazamentos registrados em estruturas da mina no dia 25 de janeiro. As operações só poderão ser retomadas quando a empresa comprovar tecnicamente a estabilidade e a segurança de todas as estruturas do empreendimento. A decisão atende parcialmente à ação civil pública apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais e pelo governo estadual depois do rompimento ocorrido na Cava Área 18. E eu preciso abrir aqui um espaço no NetJornal para chamar a sua atenção para a necessidade de ajuda. Contribua com o que puder, não importa o valor, porque, diferente de outras pessoas, eu não tenho retaguarda nenhuma, apoio zero, patrocínio zero. Eu sugiro que você estabeleça uma rotina de envio com uma regularidade determinada por você mesmo, semanalmente, a cada 10 dias, a cada quinzena, a cada mês, não importa. Você pode até marcar isso no seu telefone celular para não se esquecer. O importante aqui não é o valor em si. O importante é o aumento do número de contribuintes regulares, consistentes, com quem eu possa contar,
para que eu possa ter um mínimo de previsibilidade. Isso é o que vai me permitir remontar a minha equipe para melhorar a abrangência dos netjornais que você acompanha. Novamente, eu agradeço a sua atenção e me desculpo por essa chateação sem fim de ficar pedindo ajuda todos os dias. Mas o fato é que a sua colaboração é absolutamente essencial para que eu possa seguir em frente. Será o adeus à seca? Um menino de 14 anos criou uma solução perfeita para fabricar água no deserto. O dispositivo criado pelo adolescente chinês Jia Mingxuan usa a condensação do ar para irrigar mudas e aumenta a sobrevivência de árvores, sendo uma alternativa para o reflorestamento em regiões ameaçadas pela desertificação. O camarão gigante da Malásia está ganhando espaço na aquicultura brasileira. No Espírito Santo já está em andamento a diversificação da produção com essa espécie ainda pouco conhecida. O crustáceo, um dos maiores camarões de água doce do mundo, vem ganhando espaço em áreas rurais afastadas do litoral e mostra um bom potencial econômico para produtores locais. Pesquisadores do Caltech, o Instituto de Tecnologia da Califórnia, e da USC, a Universidade do Sul da Califórnia, desenvolvem um exame que revela o corpo humano em 3D e em cores. A técnica combina ultrassom e fotoacústica para gerar as imagens detalhadas e sem radiação. O sistema já foi testado em seres humanos, pacientes e voluntários. O Space Liberdade informa que uma terapia de edição genética consegue remover o cromossomo extra responsável pela síndrome de Down em um estudo laboratorial inovador. A Gazeta do Povo informa que estudos mostram que a chamada maconha medicinal tem mais prejuízos do que benefícios. No fim de janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulamentou o plantio de maconha para fins medicinais no Fazendão, atendendo a uma determinação do Inferior Tribunal de Justiça sobre o cultivo e a comercialização da planta. No entanto, especialistas médicos vêm alertando há tempos que essa decisão pode trazer mais impactos negativos do que positivos. Um estudo recente, publicado em janeiro de 2026, revisou uma série de pesquisas envolvendo mais de 2.100 pacientes e concluiu que os benefícios da maconha são, no máximo, inconsistentes. Ao mesmo tempo, a revisão mostrou que os efeitos colaterais do uso dessas substâncias são frequentes e preocupantes. O ex-ministro socialista Antônio José Seguro venceu as eleições presidenciais em Portugal. Seguro alcançou pouco mais de 66% contra 33% de André Ventura, que reconheceu que o objetivo de vencer o pleito não foi alcançado. Na revista Oeste, a informação de que os brasileiros votaram no candidato da direita. André Ventura foi o escolhido de quase 60% dos eleitores aptos a votar no Fazendão. A primeira-ministra Sanae Takaichi consolidou o poder com uma vitória surpreendente nas eleições do Japão. O resultado abre caminho para que ela possa realizar cortes de impostos que assustaram os mercados financeiros e aumentar os gastos militares com o objetivo de conter a China. Um ex-ministro francês renunciou ao comando de um instituto depois da divulgação das mensagens dele com o traficante sexual Jeffrey Epstein. No último sábado, o Ministério Público Financeiro francês abriu uma investigação contra Jack Lang e a filha dele, Caroline, por suspeita de lavagem de dinheiro agravada por fraude fiscal. A prêmio Nobel iraniana Narges Mohammadi foi condenada a mais de 7 anos de prisão. A ativista iraniana e vencedora do Prêmio Nobel da Paz foi presa repetidas vezes ao longo de 3 décadas de luta pelos direitos das mulheres. A ditadura do Irã está intensificando a repressão
após os recentes protestos. A Venezuela libertou Juan Pablo Guanipa, um líder opositor aliado de Maria Corina Machado. O grupo de direitos humanos Foro Penal afirma ter verificado 383 solturas desde o dia 8 de janeiro. Só que, segundo a Gazeta do Povo, o aliado de Corina foi sequestrado horas depois de ser liberado da prisão em Caracas. Segundo a líder da oposição venezuelana, Juan Pablo Guanipa foi levado por homens fortemente armados por volta de meia-noite, no horário local. O regime de Cuba anunciou que vai começar a suspender o fornecimento de querosene aos aeroportos do país a partir de amanhã, 10 de fevereiro, em meio à crise energética, segundo a agência de notícias France Presse. A aviação civil cubana notificou todas as companhias aéreas de que não haverá mais abastecimento de jet fuel, e a nota oficial direcionada a pilotos e controladores de tráfego aéreo especifica que a escassez de querosene está afetando todos os aeroportos internacionais de Cuba. A notificação é válida por um mês, de 10 de fevereiro a 11 de março. Até o momento, as principais companhias aéreas afetadas são norte-americanas, espanholas, panamenhas e mexicanas. A escassez poderá gerar alterações em rotas, frequências e horários de voos, pelo menos a curto prazo, trazendo um impacto imediato ao turismo cubano. Portanto, todo Paulo Freireano de QI 83, que gosta de ver miséria e gente faminta vivendo em escombros, vai ter que esperar um pouquinho mais, pelo visto. Está circulando pelas mídias sociais uma informação polêmica, a de que a nacionalidade colombiana de Nicolás Maduro teria sido confirmada. O gabinete do Procurador-Geral de Nova York concluiu, segundo se informa, uma investigação oficial confirmando que Nicolás Maduro nasceu na Colômbia, validando, assim, as provas apresentadas historicamente pelo ex-embaixador do Panamá na Organização dos Estados Americanos, Guillermo Coches, em 2013. As certidões de nascimento colombianas de Maduro e da mãe dele foram investigadas na época pelas autoridades colombianas e consideradas falsas. O caso voltou à tona e, se realmente confirmada, essa revelação judicial vai permitir que o novo governo repudie a totalidade da dívida externa e dos contratos internacionais assinados sob uma presidência inconstitucional. Maduro não pode ser declarado prisioneiro de guerra, como ocorreu com o panamenho Noriega. Essa decisão judicial fornece à Venezuela a base legal necessária para anular os compromissos financeiros comprometidos pela fraude de identidade original. Isto seria uma vitória jurídica sem precedentes, com o potencial de apagar todo o legado econômico da usurpação, abrindo o caminho para a reconstrução nacional. Dessa forma, se tudo isso for verdade, Nicolás Maduro será tratado apenas como um traficante de drogas. Neste dia 9 de fevereiro, em 1895, William G. Morgan criava o esporte chamado mintonette, que logo passaria a se chamar voleibol. Em 1900, era criada a Copa Davis, um evento internacional de tênis masculino. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha dava início à Guerra Submarina. Em 1964, os Beatles faziam a primeira aparição na televisão norte-americana no Ed Sullivan Show. Foi a maior audiência na época, com 73 milhões de televisores ligados, superada apenas pela ida do homem à Lua. Em 1969, o Boeing 747 Jumbo fazia o primeiro voo comercial. Em 1986, o cometa Halley aparecia pela última vez no Sistema Solar Interno. Em 1993, no Programa Espacial Brasileiro, o SCD-1 era o segundo satélite brasileiro lançado ao espaço.
E em 2022 era concluída a transposição do Rio São Francisco pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Com o objetivo de sanar a deficiência hídrica na região do semiárido, foi planejada a transferência de água para abastecimento de açudes e rios menores na região Nordeste, atingindo mais de 390 municípios. O projeto, bem sucedido e em pleno funcionamento, acabou completamente destruído pelo criminoso desgoverno Petralha de ocupação, que fraudou a eleição para suceder a Bolsonaro. Esta edição está terminando e eu aproveito mais uma vez para agradecer a você, dessa grande família, que tem me prestigiado ao longo desses 5 anos, além de convidar você a se inscrever no YouTube e acompanhar o Jornal dos Jornais, transmitido ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações, que são publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode ter acesso a tudo pelo meu website, que é ainda mais seguro. O link é esse aí, ó, clnewsoficial.com. Acesse e guarde nos favoritos do seu navegador. E aqui vai um forte abraço para o Vilmar dos Santos, para o Sargento Corró, lá de Louveira, no estado de São Paulo, Mauro Augusto Proença de Azevedo, Iramer Luiz Ross, de São Caetano do Sul, em São Paulo, Cícero Calazans Fanen Castro, Ramal Sanabria, James Williams de Jesus, Alex de Carvalho Xavier, Givanildo Félix de Araújo, meu amigo Álvaro Inácio Ferreira Filho, lá de Poços de Caldas, em Minas Gerais, Tarcísio Miranda Rocha, José Cícero de Souza Viana e para o Luiz Henrique Magnani. E mais uma coisinha. É sempre bom lembrar aos paulo-freireanos de QI 83 o que o primeiro-ministro britânico Winston Churchill ensinou de forma axiomática. Ele disse com toda a simplicidade que o capitalismo distribui a riqueza de modo desigual. O socialismo distribui a miséria de modo igualitário. Até a próxima.